Imagine que você é o CEO de uma empresa bilionária. Durante 30 anos, você construiu todo o seu império na China. Suas fábricas funcionam como um relógio. Suas cadeias de suprimento são ajustadas no detalhe. Seus lucros são estáveis. E então, de um dia para o outro, as tarifas disparam. O custo da mão de obra dobra. As tensões geopolíticas transformam cada envio de mercadoria em uma aposta de alto risco. De repente, um modelo de negócios que sustentou décadas de sucesso começa a desmoronar. Para onde você vai? Para milhares de empresas, a resposta que está surgindo agora está mudando o mundo. E essa resposta aponta diretamente para o Brasil. Isso não é uma previsão distante. Está acontecendo neste exato momento, enquanto muita gente passa direto pelas manchetes sobre a inflação ou preço da energia, sem perceber a gigantesca realocação econômica que está acontecendo por baixo da superfície. Porque, enquanto os Estados Unidos e a China estão presos em um impasse, o Brasil vem se posicionando silenciosamente como o candidato inesperado a vencedor da maior transformação econômica do século XXI. Aqui está o cenário. Durante 3 décadas, o comércio global funcionou num modelo simples. O Ocidente cria os produtos, a China fabrica. O dólar dos Estados Unidos facilita as transações. Esse triângulo foi o motor da globalização, movimentando trilhões e definindo quem tinha mais poder no tabuleiro econômico mundial. Só que esse triângulo está se quebrando. O aumento das tensões entre Estados Unidos e China, os problemas postos pela pandemia nas cadeias de suprimento e a corrida por segurança energética e alimentar criaram uma crise de confiança no modelo antigo. Empresas já não conseguem depender da manufatura chinesa como antes. Países já não podem contar com rotas de navegação estáveis ou políticas comerciais previsíveis. Toda a infraestrutura que impulsionou o comércio mundial durante uma geração está mostrando rachaduras. E o tamanho do risco é brutal. Estamos falando de trilhões de dólares mudando de rota, de capacidade industrial equivalente a milhões de empregos sendo transferida e de uma possível reorganização completa de quais países vão dominar a economia nas próximas décadas. O que está acontecendo agora é algo que eu chamo de efeito Brasil. Uma combinação de vantagens estratégicas que transformou o país no destino natural desse grande movimento de capital e produção. E você vai entender exatamente porque o Brasil está ganhando, quem está perdendo com isso e o que tudo isso significa para o futuro da economia global. E fica comigo, porque mais adiante eu vou revelar a região mais inesperada que sai como a grande vencedora dessa história. E ela nem fica na América do Sul. Para entender como o Brasil saiu da imagem de mais um mercado emergente para se tornar peça-chave da nova economia global, precisamos voltar ao começo. Tudo começou com a pandemia. No início de 2020, quando a Covid-19 fechou fábricas na China e paralisou portos no mundo inteiro, as empresas perceberam um erro grave. Colocaram peso demais de suas cadeias de produção em uma única região. Quando essa região travou, todo o sistema global travou junto. Semicondutores, remédios, eletrônicos, tudo ficou escasso. Mas a pandemia foi só o gatilho. Os problemas já existiam. O custo do trabalho na China vem subindo há anos. Nos anos 90, a China era o centro mais barato para fabricar qualquer coisa. Hoje, os salários na indústria chinesa aumentaram mais de 400% desde 2000. Some isso a uma política externa cada vez mais assertiva, que deixa governos e empresas receosos de depender demais da produção chinesa. E, para completar, vieram as tarifas que desde 2018 acrescentaram 25% ou mais ao preço de produtos chineses entrando em mercados ocidentais. A mensagem ficou clara: concentrar a manufatura na Ásia estava se tornando não só caro, mas perigoso em termos estratégicos. E aí vem a pergunta crucial. Se as empresas precisam sair da China, para onde elas vão? Não basta escolher um país qualquer. É preciso um lugar com escala industrial, estabilidade política, custos competitivos e, principalmente, recursos naturais para sustentar a produção. É aí que o Brasil entra brilhando. Primeiro, recursos. O Brasil tem algumas das maiores reservas de minério de ferro, bauxita e minerais essenciais do planeta. É o maior produtor de café, cana e suco de laranja e está no topo global em soja e carne. Mas não é só quantidade.
O país transformou isso em vantagem estratégica. O Brasil gera cerca de 80% da sua energia a partir de fontes renováveis, principalmente hidrelétricas. É líder global em biocombustíveis, com mais de 40% do combustível usado nos carros vindo do etanol. Num mundo obcecado com transição energética e sustentabilidade, o Brasil já está há anos à frente. Depois, a geografia. O Brasil tem portos de águas profundas no Atlântico, com acesso direto aos mercados da América do Norte e de Europa. Enviar um container de São Paulo para Miami leva quase o mesmo tempo que enviar de Xangai para Los Angeles, só que com muito menos riscos geopolíticos. Nada de tensões no Mar do Sul da China, nada de depender do Canal de Suez. É oceano aberto e previsível. E tem a parte política. O Brasil é fundador dos BRICS, um bloco que já inclui Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e, mais recentemente, países como os Emirados Árabes, Egito e Etiópia. O grupo reúne mais de 40% da população mundial e cerca de um terço do produto interno bruto global. E dentro desse bloco, o Brasil participa de mecanismos de comércio que não dependem do dólar, reduzindo riscos cambiais e abrindo caminhos mais flexíveis para empresas internacionais. Os números confirmam essa mudança. O investimento estrangeiro no Brasil bateu recordes em 2023 e 2024. A Volkswagen anunciou 1,2 bilhão de dólares para ampliar a produção de veículos elétricos no país. A alemã BASF investiu centenas de milhões em novas instalações. E, numa reviravolta irónica, até empresas chinesas estão construindo fábricas no Brasil para evitar tarifas impostas pelos Estados Unidos, conseguindo assim manter acesso a mercados ocidentais. O setor automotivo é um bom exemplo. O Brasil é o maior produtor de veículos da América Latina, com mais de 2 milhões de unidades por ano. Ford, GM, Nissan e Stellantis ampliaram operações no país citando 3 motivos: diversificação das cadeias de suprimento, proximidade de mercados consumidores e custo competitivo. Parece simples. Empresas saem da Ásia e vão para o Brasil. Mas essa migração gerou consequências profundas e inesperadas que agora estão reorganizando o equilíbrio global. Quando você muda o fluxo de trilhões em comércio e capacidade industrial, as ondas se espalham longe. E alguns dos perdedores dessa história não são tão óbvios assim. O primeiro é a própria China, claro. Cidades industriais que nasceram do modelo exportador estão lidando com crises sérias. Mas a China ainda tem um mercado interno gigantesco e está se reposicionando para ser líder em tecnologia, então ela aguenta o tranco. Os perdedores mais surpreendentes são outros países asiáticos que cresceram justamente por serem alternativas mais baratas à China. Vietnã, Tailândia, Malásia. Durante anos, eles foram apontados como os próximos centros industriais. E de fato receberam parte da produção durante a guerra comercial. O problema é que falta a eles o que o Brasil tem: matéria-prima. Eles montam produtos baratos, mas precisam importar quase tudo. O Brasil é extrai minério, transforma em aço, produz peças, monta veículos, tudo dentro do mesmo território. E num mundo preocupado com logística curta e segura, isso vale ouro. Outro perdedor menos óbvio são as economias ocidentais, especialmente os Estados Unidos. Ao deslocar produção para o Brasil, as cadeias de suprimento ficam menos dependentes do dólar e da infraestrutura financeira americana. Cada vez mais transações são feitas em moedas locais ou via mecanismos dos BRICS. Não é um colapso, mas é uma erosão lenta de uma das maiores vantagens econômicas dos Estados Unidos: sua moeda como reserva global. Agora vamos ao lado mais surpreendente dessa história: os vencedores. E o maior deles, fora o Brasil, é a África. À medida que o Brasil integra mais sua economia aos BRICS e amplia sua indústria, ele precisa de mais recursos. O país é rico, mas não produz tudo. E aí entram países africanos, especialmente a África do Sul, mas também Nigéria, Quênia e Etiópia, que se tornaram parceiros estratégicos. Com a expansão dos BRICS, vários países africanos passaram a ter rotas de comércio direto com o Brasil, sem depender de sistemas financeiros ocidentais. A Etiópia, por exemplo, está criando zonas industriais voltadas exclusivamente para abastecer fábricas brasileiras.
A mineração sul-africana está exportando diretamente para indústrias brasileiras, com pagamentos feitos em rand ou reais. O comércio Brasil-África cresceu mais de 60% entre 2020 e 2024. Empresas brasileiras estão investindo bilhões em portos, estradas e energia no continente. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social está financiando projetos em diversas regiões. É praticamente uma nova rota econômica, algo comparável à influência da China na África, só que com uma pegada mais cooperativa do que de endividamento. E tem um ganho maior ainda: o avanço da multipolaridade. O mundo que já foi unipolar, com os Estados Unidos no topo, ou bipolar, na Guerra Fria, agora está se tornando um quebra-cabeça com vários polos de poder. O Brasil liderando a indústria sul-americana. Os BRICS criando uma arquitetura financeira alternativa. Países como Turquia, Indonésia e Arábia Saudita agindo de forma independente. E isso muda tudo. Quando a produção e os recursos ficam espalhados por várias regiões, nenhum país consegue usar sanções ou pressões econômicas como antes. O dólar perde força aos poucos, e o poder militar se torna menos eficiente como forma de influência. No fim, estamos vendo o fim da globalização como ela existia e o surgimento de outra coisa. A globalização do século XX foi construída em torno da eficiência. O objetivo era produzir no lugar mais barato, enviar para o outro lado do mundo e manter estoques mínimos. Tudo isso dependia da premissa de que o mundo seria estável para sempre.